Boa tarde, povo lindo de Deus, como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou aqui mais um momento, né? Para estarmos refletindo na palavra do nosso Senhor Jesus. Amém, gente? Pronto. Vamos lá, se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versos 3. Diz assim, ó: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gente, o que é que Deus está querendo dizer aqui para mim e para você? Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada, ela é uma pessoa mais do que feliz. Olha que glória. Existe uma pessoa feliz e existe uma pessoa mais do que feliz. Amém? Então a Bíblia relata que uma pessoa bem-aventurada significa isso, que essa pessoa é muito mais feliz, né? Então alcança não consegue alcançar o além da felicidade, né? E Deus está dizendo aqui, os humildes de espírito. Aí o que é que a pessoa fala? O que é uma pessoa humilde de espírito? Uma pessoa humilde de espírito significa que ela depende totalmente de Deus, ela reconhece que precisa de Deus para tudo. Amém? Então Deus está querendo dizer o que aqui para nós? Que nós, né, que servimos a Ele e temos esse humilde espírito, sabemos que completamente dependemos de Deus para tudo, não precisamos fazer nada para se exaltar diante do Senhor, sabe? Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus conhece realmente quem são essas pessoas humildes de espírito, né? Então não precisa fazer nada para se exaltar diante do Senhor, né? Ele aceita a limitação, no caso os humildes de coração, e entende que precisa de Deus para perdoar suas falhas. Então ele sabe que precisa do perdão de Deus em todos os momentos que ele falhar na vida. Então ele falhou ali, já vai para o chão, já vai para os pés do Senhor pedir perdão a Deus. Então isso já é automático, já fica uma atitude automática, né, perante a Deus. Porque ele sabe que ele precisa de Deus para Deus perdoar ele. Amém? O humilde também de espírito não precisa ser reconhecido diante de pessoas. Ele não precisa, gente. Ficar idolatrando, tirando foto, fazendo aquilo. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso, o humilde de espírito, sabe? Então, ele reconhece que não precisa também ser reconhecido por pessoas, certo? Por isso, ele não tenta ser melhor que ninguém. O humilde de espírito não quer ser melhor do que ninguém. Sabe, gente? Ele já tem aquilo dentro dele. Eu não preciso ser melhor do que essa pessoa. Eu não preciso disso. Eu não preciso, sabe? Ele tem esse reconhecimento internamente. E aí é por isso que ele consegue se relacionar melhor, né? E muito melhor. Você tá entendendo? Ele consegue ter esse discernimento de se relacionar melhor com as pessoas conseguem se relacionar melhor com ele, sabe? Porque quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa arrogante? Responda aí pra você. Você gosta de ficar do lado de uma pessoa arrogante? Não é verdade? Então, quando você ter essa diferença, para você entender quem são pessoas humildes de espírito, são essas que você se sente bem de conversar com ela. Você sente falta da presença dessa pessoa, sabe? Você vê ali que essa pessoa só sai palavras abençoadas, maravilhosas. A gente sente o desejo de estar perto dessas pessoas do que estar perto daquelas pessoas arrogantes, pedantes, sabe? Que mostra que é melhor, que quer mostrar que é melhor do que você, humilha pessoas, julga pessoas, sabe? Então você sabe diferenciar isso aí sim.
né? Então, como eu disse aqui a você anteriormente, Jesus quer que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos pessoas muito mais felizes, porque Jesus ensinou essas coisas, né? Para nós encontrarmos a verdadeira felicidade. Então, se Deus está mandando aqui na palavra dele, aqui, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque você sendo uma pessoa humilde de espírito e você conhecendo uma pessoa que tem um espírito humilde, você com certeza encontrou a completa felicidade. Louvado seja o nome do Senhor, né? E o descanso para nossas almas. Você às vezes não se irrita com essa pessoa, você não consegue se irritar com essa pessoa, você não consegue brigar com ela, sabe? Você não consegue falar mal dela para outras pessoas, você não consegue. Olha que graça, olha que glória, né? Então coloque essa mensagem na tábua do seu coração, reflita nela, veja se você é essa pessoa, se autoanalise e veja se você é essa pessoa bem-aventurada que Deus quer que sejamos, né? Que Deus quer que você seja e Deus quer que eu também seja. Você está entendendo? E saiba distinguir, né? Se você vê que você tem amizades, que você sabe que essas pessoas são humildes de espírito, dê valor a essas amizades. Dê valor, né? Conserve essa. Gente, eu tenho amizade de mais de 30 anos. Ó que glória! Claro que a gente tem umas desavenças assim, uma briguinha, né? Com uma amizade de 30 anos, a gente tem, né? A gente discorda de algumas coisas dessa pessoa e tudo, mas a gente não consegue viver sem essa pessoa. A gente sempre se preocupa, a gente sempre quer ouvir essa pessoa falar algo, sabe? E é bênção de Deus, gente. É bênção ser bem-aventurada. Amém? Então, opte em querer ser uma pessoa bem-aventurada, né? Ore também a Deus para Deus colocar esses tipos de pessoas na sua vida. Pessoas que têm um bom humor, né? Pessoas bem-humoradas, sabe? Oh, louvado seja Deus, é tão bom, traz uma energia tão boa para nós, sabe? E às vezes quando a gente pensa nessa pessoa, dá uma saudade quando a gente só tem tempo que a gente não vê. A gente quer abraçar, a gente quer, né? É uma bênção. Então assim, se Deus está dizendo aqui, amados e amadas do meu coração, é porque Ele quer que sejamos assim, né? Se você não é assim, ore a Deus para Deus te transformar e colocar aqui, trocar o seu espírito, né? Para que ele venha a ser um espírito humilde e também para que ele venha a ser bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Então, no reino dos céus, só vai ter esse tipo de pessoa. Arrogante não vai ter, orgulhoso, pessoas que gostam de humilhar as outras, não vai ter não. Só vai ter esses espíritos aqui, ó, no reino, porque Deus está dizendo aqui, ó, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, espero que você tenha entendido essa palavra linda e maravilhosa. Coloque ela na tábua do teu coração e viva ela. Viva ela, porque é uma bênção de Deus. E não adianta você somente pegar a sua Bíblia e você ler, né? Por ler sem entender, né? Que a gente precisa ler, entender, meditar, viver, que é o principal. E compartilhar também com o seu irmão. Por que compartilhar? Para que ele também venha receber essa porção que você está recebendo, né? Para que você venha dizer assim a ele, ó, você vê que é uma pessoa lá, por exemplo, no seu trabalho, que é uma pessoa que é arrogante. Aí você já diz essa palavra aqui para ele, ó, quando tiver um diálogo, você já aproveita a oportunidade, olha, a palavra do Senhor diz aqui, ó, em Mateus 5,3, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí você explica essa pessoa, para essa pessoa entender, né? E ela parar de agir de uma forma que não agrada a Deus. Amém? Agora peça sabedoria a Deus para saber dizer, né, a palavra para que não venha magoar essa pessoa, né? Porque a gente também tem que ter sabedoria para lançar a palavra do Senhor. Amém? Um beijão e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau!